Olá, pessoal. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo de auditoria de sistemas, agora nesse formato de educação domiciliar emergencial, né, por conta dessa pandemia, mas logo nós vamos ter que voltar aos nossos encontros presenciais. É uma fase, como toda fase, logo vai passar. Muito bem. Nesse material nós vamos tratar sobre os papéis de trabalho do auditor e as responsabilidades desse auditor. Para não ficar muito extenso, eu vou dividir isso em 3 vídeos. Esse primeiro falando de uma parte abrangente sobre os papéis de trabalho, um segundo com mais detalhes sobre os papéis de trabalho, seus objetivos, sua finalidade, tá? E um terceiro com as responsabilidades do auditor frente a um contrato de serviço de auditoria. Belezinha? Eu vou compartilhar com vocês aqui o material que já está disponível lá no Ava, que fica mais fácil para vocês poderem me acompanhar. Beleza? Olha só, antes de nós falarmos sobre os papéis de trabalho, vamos ver o que motiva essa auditoria. Quais são os objetivos de um controle de auditoria? O objetivo principal de um controle interno é saber se aquilo que foi determinado para executar, de como os processos de negócio devem ser executados, se estão sendo feitos conforme esse planejamento, né? O que visa isso? Manter o investimento que foi feito nos sistemas informatizados. Envolve contratação de pessoal capacitado, envolve infraestrutura de TI, envolve contratação de software, aluguel de software, né, canal de integração de internet e tal, tá certo? Tudo isso, funcionando adequadamente, é vital para o sucesso do negócio. E que, se não estiver de acordo, isso pode ocasionar um problema muito sério para a empresa. Bom, só para ter uma ideia, com esse investimento todo, nós hoje convivemos com um mundo em torno da internet, né? E hoje a nossa internet, ela mistura, dentro de uma empresa, uso de recursos só de uma rede interna, nossa intranet, só de compartilhamento de informações também com a parte externa, que é a nossa extranet, mais voltado para a instituição, para a organização, e também recursos que interligam esse mundo com o resto do mundo, que é a internet. Tudo isso vai proporcionar à empresa um novo mundo, ver o seu negócio com outros olhares, né? Ele pode fazer com que tudo aquilo que a empresa opera, que a empresa faz, possa ser feito de uma maneira melhor, com um custo menor, mas com menos, maneira eficiente. Eu estou vendo como a empresa vai atender melhor o meu cliente. Daqui a pouco, eu posso colocar esse meu consumidor acessando uma base de informações do produto que ele precisa, sem que ele venha na empresa. E ainda assim ele se senta bem acolhido. Tudo por conta desses recursos todos. A empresa, a organização, pode estar trabalhando os processos de negócio de forma muito mais eficaz, proporcionando essa eficiência toda. E isso pode se reverter numa vantagem competitiva de negócio muito maior. Eu posso estar conseguindo fidelizar o meu cliente e ele, com essa satisfação, possa estar indicando isso para mais gente. É indubitavelmente vantajoso, mas a infraestrutura de TI tem que estar apoiando isso. É um grande lance nesse papel todo aí, beleza? Então vamos lá. O que precisa ser controlado em auditoria? Aquilo que nós vimos no material passado, que os pontos de controle podem se tornar os pontos de auditoria, aqui eu vou pegar tudo aquilo que foi transformado em ponto de auditoria, que precisa ser auditado, vai se transformar num checklist. Todos os pontos de auditoria vão fazer parte do meu checklist. De posse disso, o auditor vai determinar um passo a passo, começo, meio e fim, de como cada item desse checklist deve ser auditado. Por que isso? Porque não se muda a regra do jogo quando o jogo já está em andamento. Você define ela antes. Quem é o jogador na minha auditoria? É o membro da minha equipe de auditoria que vai ser responsável por fazer a verificação naquele ponto de auditoria, naquele item do meu checklist. Percebeu? Todo esse passo a passo tem que ser seguido. Isso é vantagem também para o auditor fazer o acompanhamento, porque
Como ele sabe o que precisa ser feito, começo, meio e fim, ele pode estar fazendo um acompanhamento durante a fase da execução. Nós vamos ver isso no próximo material. E corrigir possíveis distorções antes que termine o serviço. Corretinho? Muito bem. Tudo aquilo que esse membro da equipe de auditoria estiver verificando naquele checklist, naquele item do meu checklist, tudo aquilo que for relevante, ele vai dar um estado, ele vai anotar. É chamado de achados de auditoria. O nome é esse mesmo, parece esquisito, mas é um achado de auditoria. É um item relevante, é alguma coisa relevante que ele encontrou. Um detalhe interessante é que esse achado de auditoria, ele pode ser algo que esteja funcionando aquém daqui, esteja sendo feito aquém do que foi planejado e precisa ser corrigido, pode estar funcionando dentro do que foi planejado, nesse caso não precisa ser anotado, porque não é um achado, fica ali, ou pode ser que esteja funcionando melhor do que foi planejado, tá? Além daquilo que se esperava. Né? Então, também é um achado de auditoria. Então, aquilo que está aquém é um ponto fraco, uma vulnerabilidade, e aquilo que está além do que foi planejado é um ponto forte. Os dois vão ser anotados como achado de auditoria. Por que que eu preciso disso? Isso vai fazer parte do relatório final. Vai embasar o meu relatório final. Como? Vão ser documentados no que é chamado de papéis de trabalho. Então, todos os documentos que vão ser base de registro dos achados de auditoria é chamado de papéis de trabalho. Esses papéis de trabalho, eles podem ser registrados em formato de documentos, como documento de um editor de texto, pode ser tabelas de uma planilha, pode ser lista de verificações, pode ser alguns arquivos, pode ser, por exemplo, fotografias, se dependendo do que está sendo auditado, equipamentos, por exemplo, móveis, máquinas, né? Agora, um detalhe, tudo isso tem que ser assinado pelo colaborador que acompanhou essa verificação, pelo membro da auditoria que fez essa verificação, pelo gestor, se ele fez parte daquilo, qualquer outra pessoa que participou daquele trabalho tem que assinar esses documentos. Detalhe, se você vai precisar tirar foto de alguma coisa, então você precisa usar um equipamento que esteja homologado pelo auditor. Você não pode usar seu celular e sair tirando foto à torta e à direita, não. Vai tirar foto com o instrumento, o equipamento homologado pelo auditor. Ele tem que ter validade jurídica. Belezinha? Por quê? Não pode haver dúvida quando apresentar o relatório. Se alguém questionar, o auditor vai pegar os papéis de trabalho e mostrar de onde saiu. Beleza? Isso já que nós estamos falando sobre os papéis de trabalho, no próximo vídeo eu vou falar sobre esses papéis de trabalho de maneira mais detalhada. Eu já deixei esse material disponível lá no AVA também, e nós vamos falar sobre ele no próximo material. Já que eu falei sobre um relatório, só fazendo um apanhado, o que vem a ser esse relatório final, nós vamos tratar sobre ele no próximo material, tá? No próximo conteúdo. Esse relatório final, ele tem o propósito do seguinte: se é uma auditoria externa, normalmente a auditoria externa é contratada para descobrir, verificar aquilo que está em desacordo, em não conformidade, e vai ser apresentado apenas um parecer técnico. É um documento de uma folha, ou 2, 3 folhas, não é algo muito resumido. Ou pode ser contratado também a auditoria externa para fazer esse parecer através de um relatório mais minucioso e também com recomendações de medidas corretivas. Quando isso acontece com a auditoria externa, o custo fica muito alto. Normalmente isso é feito quando se é uma auditoria interna. Muito bem. Mesmo que seja esse contrato que tenha as recomendações corretivas, pode ser que seja contratado também para que essa auditoria, os auditores, ou alguém da auditoria, acompanhe a correção e depois seja fruto de uma nova auditoria para saber se esses pontos vulneráveis, essas medidas corretivas, foram atendidas dentro do que foi recomendado.
Normalmente, isso acontece com uma auditoria interna, que o funcionário já está aqui dentro, o custo é menor e tem mais tempo também. Belezinha? Bom, gente, por enquanto nós vamos ficar por aqui. Nosso próximo conteúdo eu vou falar de maneira mais detalhada sobre papéis de trabalho e, na sequência, sobre as responsabilidades do auditor. Tranquilo? Eu agradeço a participação de todos e eu gostaria de deixar meu muito obrigado. Tá bom? Até a próxima.